Lately all I've got is leaving on my mind. Seems that's all I'm thinking about. Most of the time, but soon, oh very soon, I'm gonna leave my troubles all behind. Lately I've got leaving on my mind. I guess that maybe I should be out looking for a better place to live. But anymore I can't seem to get very much excited about this old world. Boa noite, meus queridos irmãos amados. Que a paz do Senhor esteja em vossos corações. Estamos aqui mais uma vez nesta quinta-feira, cor e vivo, né? Graças a Deus por Ele poder nos proporcionar este momento e estamos diante da Tua santíssima presença. Nós sentimos alegre e feliz em poder estar juntamente com os nossos irmãos, cultuando a Deus e agradecendo ao Senhor pela sua imensurável alegria que Ele nos coloca em nossos corações, pelo seu grande amor, pela sua bondade, por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Nos alegramos muito, irmãos, em saber que o Senhor tem sido o nosso sustentáculo, nossa força, o Senhor tem sido o nosso socorro bem presente. E hoje nós estamos aqui e eu quero convidá-los para inicialmente fazermos uma oração de gratidão a Deus, pedir que o Espírito Santo de Deus venha agir em nossos corações, que o Espírito Santo de Deus venha revelar a você esta palavra que eu vou trazer até a você. Essa palavra que vai surtir efeito no meu coração e no teu coração. Palavra de Deus, a palavra reveladora do amor de Deus. Que o Espírito Santo possa estar esclarecendo a você o sentido e que a palavra que ela vem, que ela seja aprovada por Deus e surta o efeito para a qual ela vai ser destinada. Ore comigo, Pai Santo, querido, Deus de misericórdia, Deus de bondade. Obrigado, Senhor, por podermos voltar a estar aqui com os nossos queridos irmãos. Este dia glorioso que o Senhor nos concede, esta oportunidade. Estamos felizes, alegres em poder estar junto com os nossos irmãos, que às quintas-feiras, Senhor, se reúnem com a sua família e nos permite adentrar aos seus lares para então estarmos juntos e sabemos que o Senhor tem algo especial para cada um nesta noite. O Senhor proporciona essas alegrias. É o Senhor que nos dá vida, é o Senhor que prepara
tudo. E eu sei que o Senhor tem uma mesa preparada, farta para nós, nesses pequenos momentos que aqui iremos passar ligado no trono de Deus. Que a bênção do Senhor, que o Espírito Santo seja favorável em cada coração, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu tenho uma palavra aqui para meditar com os irmãos, mas antes eu quero aqui deixar uma nota e um esclarecimento, e como líder da comunidade nacional, comunidade Logos Internacional de Curitiba, pastor, nós somos autoridades eclesiásticas, e eu quero aqui ser solidário com os nossos irmãos, os líderes, os pastores que nesta semana, quem sabe, um acontecido aí há uns dias atrás, que foi assim, algo que esteve em cadeia nacional, uma atitude de um conglomerado aí, vereador que com o seu povo, com o seu grupo de vândalos, adentraram uma igreja e lá então praticaram crime, porque nós sabemos que é crime quando as pessoas invadem um recinto onde está sendo realizado um culto religioso. E isso aconteceu aqui em Curitiba. Então se levantaram vários pastores protestando, vários pastores se reunindo para que esse cidadão ele possa ser punido na forma da lei. Isso não pode acontecer no nosso país, porque nós temos uma Constituição que nos dá garantia. Nós temos lá um artigo da liberdade, artigo que nos dá toda a plena liberdade e segurança de ir e vir, a nossa liberdade de crença, liberdade de cultos religiosos, a nossa liberdade de pensamento. E isso está na Constituição Federal e não pode ser mudado. São cláusulas pétreas. E nós sabemos que essas leis, elas não podem ser mudadas, não podem ser revogadas, não podem ser contestadas. São garantia de um povo brasileiro. Então esse rapaz praticou este crime contra a igreja, contra a Constituição, e eu quero ser solidário aqui com essas lideranças que se levantaram, que também fizeram aí a sua posição, seus discursos contra esses vândalos, e que eles não podem permanecer causando esse tipo de crime aqui, se tratando ainda de um conglomerado vereador que faz parte da Câmara Municipal ali, e denigrindo a imagem daquela instituição, que nós sabemos que ali tem homens sérios para trabalhar, e esse homem então marcou com esta façanha e praticando então este ato abominável. Então deixa aqui relatado para todos os irmãos. Nós temos muitas pessoas que nos seguem, muitas pessoas que cultuam Deus conosco, e eu, como um líder religioso, como um pastor, não poderia deixar aqui no ar a minha contestação. Então, irmãos, nós queremos aqui ler uma palavra de Deus que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Ele escreveu esta epístola aos Romanos, capítulo 4 e versículo 5. Ele fala da nossa justificação, que nós somos justificados pela fé. Muito bem, irmãos, eu quero ler com os irmãos e meditar aqui em alguns versículos e a mensagem que Deus colocou no meu coração para transmitir até vocês. A palavra diz assim, a partir do versículo 1: justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes,
e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente nisto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a esperança, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos é dado. Porque Cristo, estando nós sem força alguma, a seu tempo, morreu pelos ímpios. Certamente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, porque sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado em seu sangue, por ele seremos salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora havemos recebido a expiação. Amém? Muito bem, irmãos, Paulo escreveu esta epístola aos Romanos, aproximadamente 60 anos depois de Cristo. Ele estava falando aqui da justificação pela fé, que é o único caminho pelo qual alguém pode ser justificado. Refere-se à fé em Cristo, o que ele fez na cruz. E temos paz com Deus pela justificação. Nós alcançamos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo e o que ele fez na cruz do Calvário. E pelo qual também temos entrado pela fé esta graça. Temos acesso a essa bondade de Deus pela fé em Cristo Jesus, aonde só podemos estar firmes, no qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança. E a esperança, quando nós firmamos a nossa fé em Jesus Cristo, é uma esperança que é garantida da glória de Deus. Nossa fé em Cristo sempre traz a glória de Deus, irmãos amados. Qualquer outra coisa traz a glória a si mesmo, o que Deus nunca pode aceitar. Mas a nossa fé direcionada em Cristo Jesus nos produz alegria, salvação, fé, esperança, e a glória de Deus se manifesta em nossas vidas. E também ele nos traz aqui, a palavra de Deus diz que nos dias de tribulação, como nós estamos passando os dias difíceis, enfim, nós sempre, a vida ela proporciona este lado natural, que as lutas, as controvérsias, as tribulações, e até pela própria situação do ser humano, que ele luta sempre para alcançar seus objetivos, enfim. Mas nós sabemos que nestes momentos de dificuldade estamos saindo de uma crise, de uma enfermidade, e já entramos noutra, e a gente sempre naquela expectativa, sabendo que alguma coisa vai acontecer, mas a nossa fé, a nossa expectativa, ela é muito maior, porque nós estamos firmados em Jesus Cristo. E o que nos traz condenação e aquilo que nos traz acusação, nós direcionamos a Jesus e sabemos que é Ele que nos justifica, porque nós cremos em Jesus. Ele nos traz a justificação, nos traz a paz, e no fato de que as tribulações não nos fazem mal, sabendo que a tribulação, ela sempre produz a paciência. É a característica de um homem que não se desvia de seu próprio propósito determinado, e sua lealdade à fé, nem pelas maiores provas de sofrimento. Nós permanecemos leal à nossa fé em Jesus Cristo. E a paciência, ela sempre produz experiência. Esse é o resultado final, irmãos, disto. E a experiência, a esperança, que nós sabemos que é um fruto natural
de uma experiência passada. E a esperança não traz confusão. Esta não é simplesmente uma esperança falsa, né, irmãos? Ela não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. É a convicção que nós temos, pelo Espírito Santo que nos é dado. Tudo isto é obra do Espírito Santo, quando nós aceitamos Jesus. E queremos tê-lo conosco, com todas essas garantias. Porque Cristo, estando nós sem força alguma, ao seu tempo morreu por nós. Ele morreu, irmãos, estamos fracos, estando sem nenhuma força. Ele morreu por nós no tempo determinado. Porque toda a humanidade caiu nessas condições de fracasso e pecado, mas aprove a Deus enviar seu Filho Jesus Cristo para nos levar novamente a Ele, para que houvesse um meio que pudéssemos reconciliar com Deus. Isso só pode através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Temos que aceitar este sacrifício e ser fiel ao nosso Deus. Certamente alguém morreria por um justo. Eu sei que poucos fariam isso, mas pois poderia ser que pelo bom alguém ouse morrer. Algumas poucas pessoas possivelmente faria, mas Deus prova o seu amor para conosco. Cristo morreu pelo ímpio. É uma prova de amor imensurável, irmãos. O amor de Deus para conosco. Porque sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Jesus morreu por aquele que amargamente o odiavam. E ainda nós temos esse tipo de pessoas ainda que estão amarradas, que estão cegos, sem visão espiritual. Pessoas que abandonaram essa esperança, pessoas que estão com as suas mentes obscuras, pessoas que estão andando por seus próprios propósitos sem direção, pessoas que estão detestando o nosso Jesus Cristo. É tão fato irreal o que eu estou falando aqui, que antes dessa fala, eu havia falado que o que aconteceu alguns dias atrás aí, pessoas recriminando o Evangelho, pessoas se levantando contra o Evangelho, criando repulsa aos cristãos por esses tipos de atitude. Então nós percebemos que essas pessoas estão inseridas aqui nesses versículos, irmãos, né? Que odiaram a Jesus Cristo e o crucificou. Eles crucificaram Jesus. E hoje nós vemos pessoas que estão inseridas neste contexto ainda, tentando, né, contra nosso Jesus Cristo. Mas que Deus possa ter misericórdia dessas pessoas e que essas mentes que estão cauterizadas possam, quem sabe, olhar para a cruz, quem sabe arrepender-se dos seus maus caminhos e serem alcançados por Jesus Cristo. Dá liberdade para que o Espírito Santo possa trabalhar nessas vidas. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Cristo morreu pelo ímpio. É uma prova de amor, volto a dizer, imensurável. Porque sendo pecadores, Cristo morreu por nós. E tendo sido justificado em seu sangue, somos justificados agora. E o sangue de Jesus Cristo está vigente, irmãos, como garantia para esta justificação, porque por ele seremos salvos da ira. A ira de Deus que sempre se manifesta contra o pecado. Deus, muitas pessoas dizem, está irado com o ser humano, que na realidade, quando não tem Jesus, é uma propriedade do mal. Então as pessoas falam, Deus se irou contra o homem. Mas na realidade Deus se irou contra o pecado. Deus não compactua com o pecado. E aí vem a ira de Deus sobre
o pecado. Deus ama o pecador, mas condena o pecado. Então a Bíblia diz aqui da ira de Deus. Ele se ira, porque sendo nós ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, a morte do seu Filho amado Jesus Cristo. Graças a Deus. Não fala de sua vida perfeita, mas sim do derramamento de sangue, sua vida no Calvário. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos, irmãos, nos gloriar por nossa reconciliação com Deus, já que nisto temos confiança verdadeira, pelo qual agora havemos recebido a expiação. Estamos reconciliados com Deus. Que palavra maravilhosa, irmãos. A nossa justificação pela fé. Estamos felizes, sabendo que quando nós aceitamos, quando nós queremos entender que não há outro caminho, não há outra esperança a não ser em Jesus Cristo. Não temos como seguir um caminho paralelo para alcançarmos a nossa vitória. O caminho, Jesus Cristo, ele já nos disse que é estreito. O caminho do mundo, a porta é larga, mas o caminho para o céu é estreito. Então, irmãos, a Bíblia diz, somente Jesus Cristo, somente por Ele, nós podemos alcançar o céu. Chegarmos a Deus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E eu quero convidar você agora, eu vou estar orando, para que medite nesta palavra. Medite que Jesus Cristo nos trouxe a esperança de sermos justificados. Muitas vezes pessoas acham que precisa fazer tanta penitência, buscar tantas outras coisas, né? Tentando aí uma justificação das suas falhas, dos seus pecados, pagando aqui, pagando ali, tentando buscar esta paz, tentando sentir esperança em algo melhor, buscando em caminhos, em portas diferentes, mas aqui a Bíblia hoje está esclarecendo que só há um caminho, Jesus Cristo. E eu convido a todos nós, aqueles que já participam desta alegria, desse entendimento, que Deus continue te abençoando. E aqueles que, quem sabe, nesse instante, queira voltar-se ao Senhor, fazer uma prova de fé, reconciliar com Deus e dizer, Senhor, eu preciso, eu quero me reconciliar, eu quero te aceitar, eu quero ter essa esperança que a Bíblia fala, eu quero ser um homem vitorioso, eu quero que o Senhor me dê vitória, que esses males que está acontecendo na minha vida, esse caminho tortuoso que eu vim seguindo até agora, eu possa ser livre dessas condenações. E eu te convido, nesse instante, a orar comigo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Jesus Cristo vai te alcançar nesse instante. E você que precisa de uma cura, de uma libertação, uma cura física, uma libertação espiritual, o Senhor Jesus Cristo, eu digo com toda a convicção, como um servo do Senhor, como um embaixador de Cristo, eu digo com toda certeza que Jesus Cristo já está com as suas mãos estendidas sobre você, e você vai sentir o toque do Espírito Santo, e algo de sobrenatural vai acontecer na tua vida agora. Eu quero orar com você, quero que Deus continue te abençoando. Ora comigo. Pai querido, Pai santo, justo, Deus de misericórdia, Deus de bondade, nós estamos diante da tua santa presença. Falamos desta palavra que o apóstolo Paulo nos ensinou. Nos trouxe aqui que não há outro meio de podermos ter paz, esperança. Não há outro meio, Senhor, de reconciliação, de sentirmos justificados das nossas falhas, dos nossos pecados, a não ser por meio de Jesus Cristo. O Senhor tem providenciado este meio.
O Senhor tem nos dado ainda tempo, o Senhor tem dado ainda momentos para que todos possam vir aos pés da cruz, se arrepender de seus pecados, buscar a tua face, aceitá-lo, Jesus, como único, suficiente Salvador. Eu oro agora, Senhor, pelos nossos irmãos que fazem parte desta comunhão, que estão neste momento glorificando a Deus, sentindo-se salvos, alegres, sentindo a justificação, a comunhão com o Espírito Santo. Oh Deus, continue abençoando os teus filhos, que eles possam continuar nesta caminhada, e aqueles que agora estão fazendo uma nova aliança contigo, um pacto com o Senhor. Que o Senhor venha fortalecê-los, venha abençoá-los, venha guardá-los, venha prosperá-los, Senhor. E que hoje seja um marco na vida dos teus filhos. Eu oro, Pai, expulso todo o mal que está perturbando estas vidas. Mal psicossomático, psicológico, mal físico que atormenta esta vida. Sai destas vidas agora, em nome de Jesus. Que ele possa receber a alegria do céu, o toque do Espírito Santo e uma comunhão com o Senhor Jesus. Eu oro e agradeço em o nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe, irmãos. Estaremos aqui domingo às 10 horas da manhã, cultuando a Deus, e queremos que venham participar conosco. Venham no domingo, estaremos aqui, os cultos estão sendo uma bênção, e nós estamos felizes, alegre, sabendo que tem muitos irmãos que estão conosco, nos assistindo, participando deste momento. Nosso querido irmão José e a Jane, lá de Bocaiúva do Sul, né, sempre está conosco e participando dos nossos cultos. Que Deus continue abençoando esta família, este casal maravilhoso. Que o Senhor continue falando em vossos corações, e a todos aqueles irmãos que estão conosco, né, cultuando a Deus conosco. Temos muitos irmãos que nos ligam aqui em Curitiba, fora de Curitiba, no exterior, que recebem essas vitórias, recebem a bênção do Senhor. Por isso, eu mando um grande abraço a esses queridos irmãos. Que Deus vos abençoe em o nome de Jesus. Até domingo, se Deus quiser. As I walk, dear Lord, close to Thee, just a closer walk with Thee. Well, Jesus is my plea. Well, daily walk close to Thee. Let it be, dear Lord, let